Boa noite, candidato. Boa noite, Eliane. Prazer recebê-lo aqui. E a gente já começa perguntando sobre o seu plano de governo. Falta pouco mais de um mês, né, para as eleições e o senhor ainda não tem um plano de governo, ainda não apresentou um plano de governo detalhado mesmo. Então, como o eleitor pode ter certeza de que suas propostas são as melhores para Pernambuco? O eleitor, Eliane, pode acessar a nossa plataforma, que é www.rands90.com.br. Nessa plataforma existe o programa de governo da nossa coligação, que é formada por mim, por Isabela de Roldão, na vice, tendo como 2 senadores Lídia Brunes, que é uma militante do Movimento Popular pela Moradia, e Silvio Costa, que é o atual deputado federal. Então, o telespectador pode acessar o rands90.com.br e lá está o nosso programa de governo colaborativo, que está em constante complementação pela participação das pessoas. Tanto a pessoa pode marcar as propostas que lá existem, como pode apresentar outras propostas. E além disso, Eliane, no dia, em programas como esse, reuniões presenciais, visitas às entidades da sociedade civil, dos trabalhadores, dos empresários, ONGs. Hoje eu participei do Fórum em Defesa da Criança e do Adolescente. Então, em todas essas reuniões presenciais, estamos apresentando propostas para solucionar os problemas do povo de Pernambuco, na educação, saúde, recursos hídricos, segurança, economia, eu imagino, emprego. Exatamente. Na economia, eu imagino. Então, já pegando esse gancho, o senhor fala em criar um novo modelo de investimento na economia e incentivando a adesão, né, ao sistema parceria público-privada. Então, quais são as empresas em Pernambuco que o senhor acha que teria prioridade nesse sistema, que funcionaria melhor nesse sistema, nessa parceria público-privada? Eliane, tanto na área do saneamento, nós precisamos redefinir a PPP para expandir o saneamento, que é saúde para as pessoas. Na área da segurança pública, nós tivemos a primeira experiência de PPP do Brasil, que foi de Taquitinga, e infelizmente a empresa quebrou. Se eu vier a governar Pernambuco, eu vou criar um sistema mais rigoroso para a licitação, para que as empresas que ganham a licitação possam completar a obra. Pernambuco hoje tem 1.728 obras paradas. Eu, como governador, quero dar andamento a essas obras. Não é porque elas terão sido iniciadas pelo outro governo que eu não vou dar continuidade. Existe um relatório do TCE, inclusive mostrando o valor que precisaria para completar essas obras. Algo como 1,4 bilhão. É mais do que Pernambuco investiu em 2017. Para você ter uma ideia como o atual governo está investindo pouco. E eu penso também que nós podemos, para o problema das rodovias, as estradas, integrar mais o desenvolvimento de Pernambuco, Eliane, nós podemos usar um modelo mais criativo. Eu vou, se for governador, eu vou fazer as licitações para empresas regionais de lotes das estradas. Então, 20 quilômetros, 50 quilômetros, não só para a construção, mas também para a manutenção. Com isso, as empresas vão construir a estrada melhor, que não vira uma tábua de pirulito na primeira chuva, e elas vão ter mais capacidade de captar financiamento, porque elas já vão ter os recebíveis, aquele dinheiro que você vai receber, pelo contrato de manutenção que ela já ganhou na licitação, quando ganhou a obra para construir. Então, a empresa do Nordeste ou de Pernambuco que ganhar a construção da rodovia, ganha também o contrato para a manutenção. Com isso, Pernambuco vai ter um volume de investimento em estradas, com o gasto do Estado sendo o mesmo, mas um volume muito maior e imediato, porque isso vai ser diluído ao longo de 20 anos. Mas hoje, a empresa que ganha a licitação, essa obra, com relação às estradas, ela tem aquele prazo de validade, ela tem a obrigação de fazer manutenção por um tempo. Não acontece na realidade, pelo menos não é isso que a gente vê. Mas ela não tem, Eliane, o contrato para dar manutenção na estrada. E seria por quanto tempo esse contrato? O contrato de 15 anos, 20 anos, depende do trecho. E aí você faz um cálculo econômico para saber qual é o prazo razoável. Então, este é um novo modelo que a nossa candidatura está propondo, que vai resolver a necessidade de um programa de estradas, só para dar um exemplo. Isso vai gerar também muito emprego para o trabalhador, para o telespectador da nossa TV Tribuna. Eu ainda vou insistir nessa questão das estradas, porque realmente é um problema muito sério aqui em Pernambuco. Um contrato tão longo, de 15 anos, o senhor falou, um contrato tão longo não seria também uma porta? Hoje a gente enfrenta o problema da corrupção no Brasil, que é seríssimo, uma porta também para desvio de dinheiro público, diante de um contrato assim tão longo de 15 anos? Eliane, nós vamos manter muitos mecanismos de monitoramento
das obras públicas. Eu quero dizer que no meu governo não vai ter espaço para corrupto. A Lava Jato não vai ter trabalho no meu governo. Se tiver o menor indício, vou ser muito rigoroso no afastamento dos responsáveis e vou comandar pessoalmente as investigações, até pela minha experiência de advogado e de professor de direito. Eu estou fazendo uma campanha, eu e Isabela de Roldão, totalmente diferente da política convencional. Diferente dessas grandes coligações que fazem uma campanha com 14 partidos, partidos que têm programas, às vezes, opostos ao de um outro partido na coligação, ou seja, uma mistura, às vezes, de água e óleo. Pegue, por exemplo, a coligação do atual governo do Estado. Tem dois grandes partidos, o PT e o PSB, e as bases partidárias, a militância desses partidos, são como água e óleo. Elas, às vezes, se odeiam, mas as cúpulas partidárias fazem uma aliança. Então, estão fazendo campanha sem dizer a verdade para o eleitor. E quando fazem essas coligações heterogêneas, sem afinidade programática, e eventualmente chegam no governo, o que é que essas grandes coligações fazem? Loteiam o governo, dando cargos para os apaniguados políticos. Isso gera um custo para o cidadão, porque o dinheiro, em vez de ser investido em educação, saúde, estradas, violência, recursos hídricos, esse dinheiro vai para pagar os cargos de confiança. Eu vou logo no primeiro mês de governo acabar com 30% dos cargos de confiança. Vou acabar com essa coisa de frota de carro, o cara é chefe de uma seção. Mas isso inclui reduzir o número de secretarias? Vou reduzir para 15. É o número que tem Santa Catarina, que é um dos estados hoje mais bem geridos no Brasil. Pernambuco hoje tem 22 secretarias, eu vou reduzir de imediato para 15. Repito, vou cortar 30% dos cargos de confiança e vou acabar com essa frota de automóveis no serviço público ou de locadoras, às vezes contratos caríssimos, e o servidor que precisar se deslocar a serviço, ele pode usar o transporte coletivo, o táxi ou Uber, apresentando o pedido de reembolso. Isso vai cortar muito os gastos de custeio com a máquina do Estado, para que o recurso seja investido na melhoria do serviço público, que é aquilo que o cidadão tem direito, porque é ele que sustenta o Estado. O senhor falou das obras paradas hoje em Pernambuco. Se eleito, qual é a obra que vai ter prioridade logo no primeiro ano de mandato? Tudo aquilo, Eliane, que for saúde, educação, mobilidade, precisa de muito investimento. Pegue, por exemplo, a adutora do Agreste. Ela, quando estiver completada, ela vai beneficiar 62 municípios. Então, veja a importância de uma obra como essa que está se arrastando. Veja a obra, por exemplo, das barragens da Mata Sul. Aquela cheia que teve lá em 2010, a cheia que teve em 2017, populações inteiras que perderam tudo e muitos que morreram. Eu vou retomar isso, inclusive, com outro tema que Pernambuco precisa discutir. Pernambuco, nos últimos 4 anos, perdeu força política em Brasília. Eu fui deputado durante 12 anos, fui líder da bancada do partido do presidente Lula na Câmara. Tem um trânsito em Brasília, que eu vou aproveitar este trânsito, saber como é que as coisas acontecem em Brasília, eu vou utilizar este capital político que eu tenho para trazer mais recursos para Pernambuco. Pernambuco perdeu força política. Quando perde força política, o que é que acontece, Eliane? Os recursos deixam de vir. Então, por exemplo, para as barragens da Mata Sul, o deputado João Fernando Coutinho, que é o presidente do PROS, quando estava como um dos coordenadores da campanha, deixou no orçamento da União, Eliane, os recursos para as barragens de Panela e de Igarapeba. E o atual governo de Pernambuco não teve projeto idôneo, e aí esse recurso ficou no orçamento, mas não foi investido em Pernambuco. Isso no governo que nós vamos liderar, isso vai acabar, porque eu vou usar essa força política em Brasília, a força também com organismos internacionais, para aumentar a contratação de recursos de Banco Mundial, de Banco Interamericano, para investir mais em presídio, em educação, em unidades de saúde, em estradas e nessas adutoras. E vou também usar a força política que desenvolvi em Brasília, a força política que Pernambuco naturalmente tem, para retomar investimentos de grandes obras paradas, como a Transnordestina. Você perguntava se tem algumas obras paradas. A Transnordestina vai integrar todo o sertão até o Porto Suape. Licença, o senhor fala, por exemplo, dessa questão, dessa articulação. Realmente, muitas obras estão paradas e a justificativa é porque falta recursos também para completar, vindo do governo federal. Mas o senhor joga essa bandeira de que tem muita articulação lá em Brasília. Mas isso depende, claro, do presidenciável que for eleito. Se o presidenciável não for um aliado? O senhor apoia Ciro Gomes? Eu apoio Ciro Gomes. Se Ciro Gomes não foi eleito um do campo democrático, eu tenho todo o trânsito. Eu diria que até o Bolsonaro, que representa a antítese dos valores que eu represento, eu era líder da bancada do PT e muitas vezes eu ia para o plenário
para divergir das posições dele, porque ele defende tudo que eu não gosto, tudo que eu não defendo. Ele é homofóbico, ele é racista, ele defende políticas contra as mulheres, ele discrimina as pessoas, ele incita muito a violência, e ele defende a ditadura. Então, eu tenho uma posição oposta dele. Agora, por exemplo, na Organização dos Estados Americanos, eu estava trabalhando com acesso a direitos para os setores vulneráveis dos 35 países do continente. Sabe quais eram os programas que eu estava defendendo e desenvolvendo? Programas para combater a discriminação à comunidade LGBTI, aos afrodescendentes, às mulheres e adolescentes em situação de violência. A gente está vendo aqui agora na tribuna mesmo, estava sendo noticiado mais um feminicídio que aconteceu em Glória do Goitá, não foi isso? Em Glória do Goitá no dia de hoje. Eu quero me solidarizar com todos os familiares e dizer que no governo Maurício Randes nós vamos acabar com essa coisa de feminicídio. Nós vamos aparelhar as nossas delegacias e vamos criar uma grande campanha de conscientização da sociedade que isso não pode acontecer. Candidato, estamos já na reta final, só temos 1 minuto de entrevista e eu gostaria de perguntar, se eleito, qual marca o senhor gostaria de deixar para Pernambuco daqui a 4 anos? Olhar para trás no fim do mandato e dizer assim, eu consegui imprimir essa marca, qual seria? Pernambuco vai voltar a se desenvolver, um desenvolvimento sustentável, com inclusão social, com combate à discriminação, a marca da inovação. Nós estamos trazendo uma mensagem de esperança para os pernambucanos. O pernambucano hoje está deprimido, está cabisbaixo, está atemorizado com a violência, não está feliz. E, portanto, não tem sentido continuar com o atual governo. Se você está feliz com o atual governo, é natural que você continue com o atual governador. Mas também Pernambuco não precisa voltar atrás para uma oposição conservadora, que é representada pela coligação liderada pelo senador Armando Monteiro. Eu digo que são todas pessoas de bem, com espírito público, mas tem significado político diferente. A candidatura de Armando representa uma oposição conservadora, inclusive com os ministros do governo Temer. O atual governo representa esse Pernambuco estagnado, que está desencantando a esperança pernambucana. E nós estamos apresentando uma opção à esquerda, progressista, para desenvolver Pernambuco, trazer de volta a esperança a todos os pernambucanos. É isso que representa a nossa candidatura, Maurício Randes e Isabela de Roldão, que tem uma plataforma, randes90.com.br, onde você pode participar diretamente no programa de governo. Muito obrigada, candidato. Amanhã nós vamos entrevistar o candidato à reeleição, Paulo Câmara. E vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho você vai assistir, acompanhar com a gente aqui que mulher com sinais de embriaguez